o Alex, que vai falar sobre o princípio da casa dos pombos e aplicações. Estava me perguntando ali se tinha interesse para biologia, o pessoal da biologia. Pois é, porque tem os pombos ali. Casa dos pombos, Tem a ver com a matemática. então, eu falei, não, está aberta a todos, tem gente da física aqui. Cadê o pessoal? Não, o pessoal da física aqui também. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o Alex, que faz mestrado em matemática, né? O professor Luciano. E vamos voltar um pouquinho mais. Ele nasceu em Uchoa. Não foi Uchoa porque deu superlotação lá nas maternidades e ele foi nascer em Catandu, né? Mas é de Uchoa e depois um dia você vai mudar para a cidade, né? Você namora no campo, nossa. O ensino fundamental e médio ele fez em Uchoa, em escolas públicas. A graduação concluiu ano passado, concluiu a graduação bacharelado em matemática pura e como eu disse, está no mestrado, já quase acabando, mestrado em matemática. Durante a graduação ele foi bolsista da UFMG, uns 4 anos. E já fez estágio de iniciação científica com a professora Luciana desde o começo. Então, certamente vai seguir o doutorado e daqui a um dia ele pode estar dando aula aqui, com certeza. E aí um dia você fala, lembra de mim, eu dei aula para você uma vez. Né? Os alunos deviam lembrar da gente, ele fala, poxa, né? Aí você fica assim, quem era aquele cara mesmo? Né? Espero que não. Bom, eu agradeço a sua presença. Atrasei um pouquinho, que sai de uma aula, então daqui a 7 horas tem aula de novo. Agradeço, Alex, por não atrapalhar. E vamos ver o princípio da casa dos pombos. Tá? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tá? Boa noite. Então a gente vai ver aí um pouquinho sobre o princípio da casa dos pombos. Hoje então a gente vai provar o teorema da cálculo. Hoje a gente vai fazer uma coisa bem tranquila, né? Bem light e algo interessante assim, o princípio da casa dos pombos. Quem nunca viu, está se perguntando aí, né? Que vê pombo com a matemática. Espero responder isso até no fim da apresentação. Bom, mas antes, para começar, vai ser meio difícil aí na questão das luzes, que eu vou estar usando ao mesmo tempo um e o outro, a lousa e os slides. Então eu vou fazer um teste. Entrevista. Sim. Vamos ver. Pensem no dia do mês que vocês nasceram. Que dia você nasceu? 19? 7. 7. 14. 24. 24. 18. 18. 8. 8. Tá difícil o negócio. 9. 9. Ei, panelinha por data de nascimento. 17. Vou achar que tem. 19. Opa, tá aqui. Então eu achei 2 pessoas aqui que fazem aniversário no mesmo dia. Do mês. No mesmo dia. Qual será que é o número mínimo de pessoas que eu preciso reunir para ter certeza que dentro dessas pessoas existem pelo menos 2 que fazem aniversário no mesmo dia? Aqui no caso a gente precisou de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui deu certo. Qual é o número mínimo? Para ter certeza absoluta, né? Pelo menos 2. Certo? E do mesmo raciocínio a gente pode fazer para o mês. Certo? Que mês? Setembro. Fevereiro. Setembro, tá bom? 3, né? Já deu certo. Isso porque eu não cortei antes e não falei fevereiro.
né? Então, qual será que é o número mínimo de pessoas que eu preciso ter para garantir a existência de pelo menos 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês? E daí surgem várias questões que a gente pode pensar nessa linha aqui. Esses daí são simples, a gente vai ver como se resolve usando, né, a ideia do princípio da casa dos pontos, né, que é muito simples, mas que dá para resolver problemas assim, que à primeira vista sejam difíceis à primeira vista. Pode ser que existam alguns problemas mais elaborados que usam o princípio da casa dos pontos. E é usado até para demonstrar alguns teoremas. Vou fazer esse caso aqui, vou fazer um pouco mais light. Então vamos ver um pouquinho do cara que foi o primeiro que falou sobre o princípio da casa dos pontos, ou também, como é conhecido, o princípio das gavetas, o princípio das gavetas do Dirichlet. Então, Dirichlet, foi um matemático alemão, nasceu em Durém, faleceu em Göttingen, e ele contribuiu bastante com a parte, a definição atual que a gente tem de função, deve-se a ele. Seus primeiros trabalhos foram na questão do último teorema de Fermat, né? X elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n. Então ele deu uma prova parcial, que existem poucos que fazem isso aí, para n igual a 5, e depois uma prova completa para n igual a 14. E depois, quando ele morreu, seu amigo Dedekind, ele juntou os trabalhos do Dirichlet e publicou um livro chamado Aulas sobre a Teoria dos Números. Um pouquinho do cara. Eu li uma história, não sei se é verdade, que o Dirichlet adorava pombos. Ele gostava de pombos e ou ele ou alguém que também trabalhou com esse princípio. E aí ele resolveu levar para casa. Levou 7 pombos, da rua mesmo. Mas ele era muito pobre, né? E então ele não tinha lugar para guardar os pombos. Então ele tinha caixas. Então ele tinha só 6 caixas e 7 pombos. Então foi daí que deu a ideia, né? Então ele concluiu, se eu tenho 6 caixas e 7 pombos, então uma caixa vai ter que ter pelo menos 2 pombos. Certo? Foi daí a ideia do princípio da casa dos pombos. Então se eu tenho n mais 1 pombos para serem colocados em n casas, é claro que eu vou ter pelo menos uma casa com pelo menos 2 pombos. Então, muito simples de pensar, uma ideia muito... É óbvio isso aqui, né? Qual seria a demonstração? Supõe por absurdo que eu não tenho nenhuma casa com pelo menos 2 pombos, ou seja, cada casa vai ter um pombo. Se cada casa tem um pombo, eu tenho n casas, eu tenho n pombos. Absurdo, eu tenho n mais 1. Certo? Então é bem tranquilo, mas que usam em coisas muito inesperadas. Bom, outra forma de ver isso aí é usando o conceito de função. A gente pode ver, se eu tivesse, por exemplo, 2 conjuntos, A e B, eu tenho que o número de elementos de A é maior que o número de elementos de B, 2 conjuntos finitos. Então, se eu tiver o número de elementos de A é maior que o número de elementos de B, então qualquer que seja a função de A para B, não é injetor. Porque para ser função, definição de função, tem que levar um cara em exatamente uma casa. Né? Tem que levar um pombo em exatamente uma casa. O pombo não pode ocupar 2 casas ao mesmo tempo. Então é nesse sentido. E se eu tenho mais pombos e menos casas, então é claro que eu vou ter 2 pombos na mesma casa. 2 pombos levados na mesma imagem. Então, injetor. É um jeito de ver também esse princípio. Bom, esse princípio vale para
Mas pelo menos é uma prévia do que vocês vão ver em introdução à análise, que é a questão de enumerabilidade. Né? Isso causa uma estranheza muito grande nos alunos que é a primeira vez que veem isso. Então, vamos ver. Então, não vale o princípio da casa dos pontos para conjuntos infinitos. E o exemplo é o paradoxo do hotel de Wilbur. O que é esse problema? Esse problema é o seguinte: considere um hotel com infinitos quartos, numerados 0, 1, 2, 3, infinito. E todos estejam lotados. E que seja permitido somente uma pessoa por quarto. Então está lotado, tem uma pessoa só por quarto e os quartos são numerados aí de 0, segue, tem infinito. Bom, o que acontece então se chega mais uma pessoa? E aí? O hotel tem vaga ou não tem vaga? Bom, a primeira coisa que a gente pode imaginar, se está lotado, então não tem vaga. Mas não, tem vaga sim. O recepcionista fala, não, a gente tem vaga para ela, para ele sim. Que jeito que a gente faz? Basta, o recepcionista avisa para todos os hóspedes do hotel. Né? Se você está no quarto N, mude-se para o quarto N mais 1. Ou seja, está no 0, vai para o 1, está no 1, vai para o 2 e assim por diante. Então note, o quarto de número 0 está vazio e está todo mundo hospedado de forma correta. Tá certo? Então conseguimos uma vaga. Bom, beleza. Então note, isso aí, né, o princípio da casa dos pombos é o contrário, né? Ele diz que se eu tiver, né, mais pessoas do que casas, né, então pelo menos duas tem que estar na mesma casa. Mas para conjuntos isso não é verdade. Então tá, chegou mais uma pessoa. O que acontece se chegar um ônibus com infinitas pessoas? Não. Uma pessoa dá. Número finito, beleza. Mas um número infinito tem vaga. Nessa hora os neurônios. Por quê? Como que eu consigo? Bom, o recepcionista fala para os hóspedes, fala assim, ó, se você está no quarto N, mova-se para o quarto 2N mais 1. Então, se eu estou no 0, 2 é 0, 0 mais 1, vou para o 1. Se eu estou no 1, vou para o 3. Se eu estou no 2, eu vou para o 5. E assim por diante. Eu abrigo todos eles e os quartos de número par estão vagos. Então eu tenho infinitas vagas. E aí o que eu faço? Eu faço a pessoa do ônibus, o passageiro N, ele vai no quarto 2N, por exemplo. Então a gente consegue hospedar todo mundo. Tá, beleza, né? Dá para aceitar. Vocês vão entender isso direitinho em introdução à análise. Vamos falar que os racionais têm a mesma quantidade de elementos que os naturais. Bom, então tá, e se chegar infinitos ônibus com infinitas pessoas? Vai falar, não, agora é 2 infinitos aí, né? Misturado, né? Agora não pode. Pode, tem vaga para esses caras aí. Bom, pensa assim, eu vou mandar então, vou fazer o mesmo processo que eu fiz antes, mandar o cara do quarto N para o quarto 2N mais 1 e livrar os pares. Aí o que eu faço? O passageiro I do ônibus J vai para o quarto número 2I mais 1, 2J mais 1. E aí a gente consegue distribuir tudo de forma onde vai continuar lotado o hotel e cada quarto vai ter. Isso. 2I mais 1, 2J mais 1. Isso. O passageiro e no ônibus J. É a mesma ideia, mais ou menos, de tentar cobrir os racionais. Para dizer que os racionais são enumeráveis. Ok. Então
aplicações então. Mas antes disso, vamos tentar lembrar, né, qual é o número mínimo de pessoas que eu preciso, né? Então, nessa situação aqui, qual que é o número mínimo de pessoas que eu preciso reunir de tal forma a garantir que existem pelo menos duas que fazem aniversário no mesmo dia, né, como eu falei. Alguém tem ideia? 32. Por quê? Porque eu tenho 31 casas. Para garantir que existe uma casa com pelo menos 2 pombos, eu preciso ter um pombo a mais. Então, 32. 32 pessoas para garantir que existem pelo menos duas. Por isso que eu estava comendo. Vocês têm mais do que 30? Deve ter. Bom, e esse aqui? Esse aqui também é o mesmo raciocínio. Eu tenho 12 meses, mais 13. 13 pessoas. Esses daqui são fáceis, né? Vamos ver então outras um pouco mais curiosas. Esse aqui é bem interessante. Na região metropolitana de São Paulo existem pelo menos 2 mulheres com a mesma quantidade de fios de cabelo. Esse aqui, né? Esse é inesperado, né? Bom, segundo uma pesquisa, né? Não sei quem foi que fez isso, né? Existem no máximo 7 milhões de fios de cabelo na cabeça. 7 milhões? A gente, quando não tiver nada a fazer, a gente vai contando e vemos se isso vai dar certo. Bom, e na região metropolitana de São Paulo, pelo dado da PNAD de 2004, existiam mais do que 10 milhões de mulheres. Hoje deve ter muito mais. Então, veja, se eu quisesse ver quais são as casas e quais são os pombos, as casas, nesse caso, é quantidade de fio de cabelo. Então, eu tenho desde as carecas, né, o 0, até 7 milhões. Então, eu tenho 7 milhões mais uma casas. E quantos pombos? Os pombos, no caso, são as mulheres. Só no exercício. Então, no exercício diz que eu tenho pelo menos 10 milhões. Então, tem muito mais pombo do que casa. Ou seja, eu tenho pelo menos 2 mulheres com a mesma quantidade de fios de cabelo. Curioso. Com o mesmo raciocínio, a gente pode pensar que na Amazônia existem pelo menos 2 árvores com a mesma quantidade de folhas. Porque pensa, a Amazônia é muito grande, Então o número de árvores é muito grande, comparado ao número de folhas que a árvore que tem mais folhas de lá tem. Então, nesse caso, eu tenho então muito mais pombos do que casas. Então, consigo garantir. Vamos ver o próximo. Bom, imagine então que você está quase pronto para sair à noite com seus amigos, só falta calçar as meias e o tênis. Quando se lembra que suas meias estão em uma gaveta em seu quarto, que contém 5 pares de meias pretas, 4 pares de meias brancas e 2 pares de meias... faltou pares, tá? Eu tinha tudo. De meias amarelas, né? Aqueles, né? Já está preparado para a Copa esse aí. No entanto, seu irmão está dormindo e você não pode acender a luz. Quantas meias você deve retirar para ter certeza que existem pelo menos 2 da mesma cor? Você pode vestir. Bom, a primeira ideia que a gente vê aí é falar, não, vai ter que mexer com esses números aqui, né? 5 pares, então vai ter 10 aqui, né? 4 pares, então vai ter 8 e aqui vai ter 4. Não, precisa esquentar a cabeça com esses números. Até eram menores. Por isso que eu falo, não, coloca maior. Coloca maior para causar mais estranheza ainda. Bom, note o seguinte, se eu tirar a primeira meia, quais são as opções de cores para ela? Preta, branca ou amarela. A hora que eu tirar a segunda e a terceira, pensa que eu sou azarado. Pé frio, muito frio. Então veja, eu tirei a primeira, preta. Tirei a segunda, branca. Tirei a terceira, amarela. Falei, Não está num dia bom. Pois é. E hoje eu acho que é um dia desses, né? Porque os exercícios eu tenho que resolver nesse estilo, né? Então tem que ser pé frio.
A hora que eu tirar a quarta, não tem outra opção. Ou é preto, ou é branco, ou amarelo. Ou seja, eu vou tirar só 4. Então, a princípio, essa quantidade aqui é indiferente. Não importa a quantidade de meia que eu tenho na gaveta, importa a quantidade de cores que eu tenho. 3, 4. Você tira 4. Mostra que um grupo de 5 inteiros, não necessariamente consecutivos, existem pelo menos 2 com o mesmo resto quando divididos por 4. Esse também é tranquilo. Porque quando eu divido por 4, eu tenho quantos possíveis restos? Pode ter resto 0, resto 1, resto 2, resto 3. Não pode ter resto 4, já torna divisível de novo. Então eu tenho 4 possíveis restos e 5 números inteiros. Então, de novo, eu tenho mais pombos do que casas. Então eu tenho pelo menos 2 números inteiros que, quando divididos por 4, dão o mesmo resto. Tranquilo também? Esse é um problema clássico. Geralmente aparece no o pessoal que já participou de Olimpíada, né, sempre vê o princípio da casa dos pombos. Então, apareceu bastante. E sempre com o número 14, 2000, o número do ano, né? Sempre quando aparece o número do ano, fala, é de Olimpíadas. Então, esse aí, por exemplo, é um problema clássico. Então tá. Então tem um conjunto que é de 1 até 2014 e eu estou falando que qualquer subconjunto desse conjunto que tenha 1008 elementos possui pelo menos um par de primos entre si. A princípio isso seria meio inusitado, né? Porque você fala, o que tem a ver os pombos lá? Como que eu começo a resolver isso aí? Bom, aqui eu vou precisar um pouquinho da luz. A gente tem lá conjunto 1, 2, 3, 2014. Note o seguinte, que 2 números consecutivos são primos entre si. Porque o que quer dizer 2 números serem primos entre si? A e B é primo entre si se o MDC de A e B for 1. Certo? Então não tem nenhum divisor no 1. O único é 1. Certo? Então, se eu tiver 2 números consecutivos, por exemplo, N e N mais 1, esses 2 aí são números primos. Por quê? Bom, suponha que o MDC desses 2 é D. Então quer dizer que ele é divisor desse e divisor desse. Então N se escreve como D vezes alguém e o N mais 1 se escreve como D vezes alguém. Por outro lado, isso aqui se eu substituir o primeiro, então N mais 1 é igual, troca aqui o D, dá D que 1 mais 1. E por outro lado é D que 2. Então eu tenho isso igual a isso. Mas para isso ser igual a isso, tudo números inteiros, eu preciso ter que o D divide 1. Certo? O 1 se escreve como D vezes alguém. Isso só é possível se o D for mais ou menos 1. E D é o MDC, e MDC é positivo. Então D tem que ser 1. Então se o D tem que ser 1, então quer dizer que números consecutivos são primos entre si. Tá. Então vamos pensar em conjuntos, subconjuntos daqui que não tenham números consecutivos. Bom, por exemplo, se eu pegar o 1, o 2 não pode entrar, o 3, o 4 não pode entrar, 5, chega até 2013. Então é o conjunto dos números ímpares. Se eu pensar diferente aqui, começar dos pares, com o 2, a gente vai ter o conjunto dos números pares. Nota o seguinte, como esse aqui tem 2014 elementos, começa com ímpar, termina com par aqui, qual que é o número de elementos ímpares e elementos pares que eu tenho aqui? Metade disso. Então, 1007. No entanto, quantos elementos que eu estou tomando nesse subconjunto? 1008. Então, na hora que eu pegar... Se eu sou azarado, vou lá, pego esses aqui. Na hora que eu pegar o próximo, tem pelo menos 2 consecutivos. Se tem 2 consecutivos... E a gente mostrou que 2 consecutivos são primos entre si, 2 primos entre si. Não precisa apagar a luz não, porque esse aqui já é. Também é no mesma
também de 1008 elementos, possui um par de elementos tal que um deles divide o outro, ou seja, um é múltiplo do outro. Esse aqui parece que é um buraco mais embaixo, né? Bom, basta anotar o seguinte. Se eu pego um número inteiro qualquer, tem duas opções, ou ele é par ou ele é ímpar. Se ele for ímpar, então eu consigo escrever ele como 2 elevado a 0 vezes A. Certo? Se ele for par, eu consigo dividir ele por 2. Então eu consigo escrever como 2 elevado a 1 vezes A sobre 2. Aí eu tenho a opção para A sobre 2. É par ou ímpar. Se for ímpar, para aqui. Se for par, eu consigo dividir de novo. 2 elevado a 2 vezes A sobre 4. E assim por diante. Ou seja, eu consigo escrever qualquer número inteiro da forma 2 elevado a R vezes B. Dá o que o R ele é positivo, ele inteiro, claro. E o B ele é ímpar. Certo? Dessa forma, seguindo esse raciocínio. Bom, mas note o seguinte. Esse número A aqui, ele se escreve como 2 elevado a R vezes B. Então implica que o A é maior que B. Certo? E se o A é tomado nesse conjunto aqui, significa que o B também está aqui dentro. E quantos ímpares eu tenho aqui dentro? 1007. E o nosso conjunto tem 1008 elementos. Então existem pelo menos 2 números ali que têm a mesma parte B. Então existe um x, que é 2 elevado a R vezes B, e um y, que é 2 elevado a S vezes B. Tá. Agora eu tenho duas situações. Se o R for maior que o S, então eu consigo escrever x, que é 2 elevado a R vezes B, como sendo 2 elevado a R menos S vezes 2 elevado a S vezes B. Vezes 2 elevado a SB é y. 2 elevado a R menos S, y. Então, x ele é múltiplo de y. Se eu tivesse o contrário, um S maior que R, então aí eu consegui escrever o y como múltiplo de x. Então, ou seja, eu consegui mostrar que existem dois da Então, vamos ver o próximo. Acho que vocês enxergam assim, né? Vocês enxergam assim. Não precisa ficar apagando. Isso aqui a gente vai usar direto a lousa, que não dá para resolver só na fala. Esses aqui. Eles são tão simples. Então são escolhidos 5 pontos ao acaso na superfície de um quadrado de lado 2. Mostrar que existem pelo menos 2 desses pontos cujo comprimento do segmento que os liga tem comprimento menor ou igual a raiz de 2. Bom, agora então, né? Como que eu começo a resolver isso? Bom, vamos desenhar. Finge que isso aqui é um quadrado de lado 2. Então tem um raiz de 2 envolvido. Né? O que a gente lembra do raiz de 2? É a medida do quê? A diagonal do quadrado de lado 1. Bom, então vamos montar esse quadrado de lado 1 aqui. Né? Vixe, ficou bem no meio, né? Isso é 1, tá? É 4, não é 7. A letra é feia. Bom, então, se eu pego quaisquer 2 pontos que estão no mesmo quadradinho aqui, qual que é a maior distância? Bom, a maior distância é a diagonal, que mede raiz de 2. Certo? Mas quantos pontos que eu tomei no plano mesmo? Na superfície? 5. Bom, então um aqui, outro aqui, outro aqui. Ixi, aí eu vou pro próximo, vai ter que ser o mesmo quadrado. Então 2 pontos tem que ser o mesmo quadrado, ou seja, a distância entre eles tem que ser menor ou igual a raiz de 2. Então é bem curioso. Uma vez que você começa a pensar sem ter a ideia, né, é complicado. Né? Depois você viu a ideia, também rápido. Vamos ver o próximo. Todos os pontos do plano são pintados de azul ou vermelho,
mostrar que existem pelo menos 2 pontos de mesma cor e que distam exatamente 1 metro. Esse também é muito curioso, né? Mas a resolução dele é muito rápida. Muito rápida. Então tá, todos os pontos do plano são azuis ou vermelhos. Eu quero achar 2 que têm a mesma cor e que distam exatamente 1 metro. Então vamos pensar num triângulo. Um triângulo equilátero de lado 1 metro. Bom, matou o problema. Por quê? Se eu penso num triângulo, eu tenho 3 pontos aqui relacionados, certo? Cuja distância de cada 2 é 1 metro. Tá. Cada ponto foi pintado de azul ou vermelho. Tá. Suponha que esse aqui é azul, esse aqui é vermelho. Ixi, e esse? Tem que ser azul ou vermelho. Ou seja, então eu consigo 2 que distam exatamente 1 metro. Certo? Então é bem tranquilo se resolver uma vez que você pensa no triângulo. Existem N pessoas numa festa, algumas se conhecem, outras não. Mostre que na festa existem pelo menos 2 pessoas que têm o mesmo número de conhecidos. Aqui, por exemplo, existem 2 pessoas que têm o mesmo número de conhecidos. Vamos ver que jeito que a gente mostra. Bom, vamos pensar. Uma pessoa pode ter quantos números de conhecidos? Ela pode ter 0 conhecidos. Aqui está levando em conta que a relação de conhecer é simétrica. Né? Se eu conheço você, você me conhece. E eu não conheço eu mesmo. A reflexiva. Então tá. Então a gente tem a opção de não conhecer ninguém, conhecer uma pessoa, conhecer 2 pessoas, 3. Até quantos? Qual que é o número máximo de pessoas que eu posso conhecer? N-1, porque eu não conheço eu mesmo. É. Ok, então quantas são as opções? N opções, certo? N pessoas. Opa. Não tem problema. Eu tenho N pontos em casas. Acabei um em cada casa, não é? Não. É porque tem um problema, tem uma questão. Pensa o seguinte, se eu conheço todo mundo, então quer dizer o quê? Todo mundo me conhece. Ou seja, eu não posso ter o N menos 1 e o 0 ao mesmo tempo. Então sempre eu vou ter N menos 1 opções. Certo? Se eu conheço todo mundo me conhece, então eu não tenho o caso 0. Certo? Então são N menos 1 opções, na verdade. Para N pessoas. Então aí, o princípio da casa dos pontos, tem pelo menos 2 pessoas com o mesmo número de conhecidos. Continuando essa ideia de festa aí, de número de pessoas, eu tenho 6 pessoas numa festa. Ixi, que festa de Michuruca, né? Nossa, bom. Fazer o quê? Choveu no dia, né? Só 6 puderam comparecer. Então, tem 6 pessoas. Mostrar que nessa festa existem pelo menos 3 que se conhecem mutuamente, ou então existem 3 que se desconhecem, né? Que não se conhecem mutuamente. Princípio da casa dos pontos. Isso aí é um caso particular do teorema de Hansen. Também, na demonstração, é usado o princípio da casa dos pontos. 6 pessoas? Então vamos ver. Existem 6. Então tem aqui 6 pessoas. Aí eu vou fazer o seguinte, se 2 pessoas aqui se conhecem, eu vou ligar por um traço contínuo, se elas se conhecem. Se elas não se conhecem, eu vou ligar por um tracejado. Então qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é obter um triângulo contínuo ou um triângulo tracejado. Porque eu teria 3 pessoas que se conhecem mutuamente ou que não se conhecem mutuamente.
Vamos pensar aqui numa pessoa só. Uma pessoa só. Então essa pessoa tem outras 5 aqui que faltam, né? Então eu posso garantir que existem pelo menos 3 que ele conhece, ou então que ele não conhece. Ué, fala, não. Então, por exemplo, você conhece uma. Bom, se ele conhece uma, então quer dizer que ele não conhece 4, então existem pelo menos 3. Sim. Se ele conhece 2, então existem exatamente 3. E se ele conhece 3, então já tem os 3 aí que eu preciso. Certo? Então eu consigo, vamos supor que seja conhecido. Porque tem os dois casos, né? 3 que conhece ou 3 que não conhece. Vamos supor que conhece. O caso que não conhece é a A. Então vamos supor que ele conhece esse aqui, conhece esse aqui, conhece esse aqui. Ok? Agora a gente tem a seguinte situação. Esses 3 aqui, eles também se conhecem ou não se conhecem. Se eu consigo 2 desses 3 aqui que se conhecem, eu já formo um triângulo. Correto? E aí eu já tenho as 3 pessoas que eu preciso. Então, e se não existem 2 aqui que se conhecem, então as 3 não se conhecem, formam um triângulo tracejado. Certo? Entendeu? Se eu tenho 2 ali que se conhecem, eu formo um triângulo com esse aqui contínuo. Agora, se eu não tenho, então quer dizer que os 3 não se conhecem mutuamente. Então eu tenho um triângulo tracejado, que é o exercício pedido. Olha, Oi. se o sujeito conhece os outros 2 também, não está certo também? Conhece os outros 2? É, ele conhece 1, 2, 3, ele conhece todos menos ele. Todos menos ele. Existem pelo menos 3 que ele conhece. Está certo. Aí faz com esses 3. O mínimo é 3 e sempre tem 3 que ele conhece ou que ele não conhece. Não tem escapatória. Então vamos ver. Bom, essa aqui é uma das mais curiosas que eu tenho. Então tem uma reunião com 201 pessoas. Ó, esse aí dá para fazer uma festa. Não com 6 pessoas. Com 201 dá. Então tem 201 pessoas de 5 nacionalidades diferentes. E sabe-se que em cada grupo de 6 existem pelo menos 2 com a mesma idade. Certo? Eu quero mostrar que existem pelo menos 5 pessoas com a mesma idade, mesmo sexo e mesma nacionalidade. 3 coisas ao mesmo tempo. É bem curioso. Então vamos ver como se resolve. A informação de que todo grupo de 6 pessoas eu consigo pelo menos 2 com a mesma idade, sugere o quê? Qual que é o número máximo de idades diferentes que eu posso ter? 5, porque se eu tiver 6, então esses 6 aí já formam um grupo onde eu não tenho pelo menos 2 com a mesma idade. Certo? Então eu tenho 5 idades, 5 nacionalidades e 2 sexos. Vamos considerar variações. Tá? Então vamos ver. 201 pessoas. Vamos primeiro olhar para a questão do sexo. 201 pessoas são 2 tipos de sexo, então 201 pode ser escrito como 2 vezes 100 mais 1. Então eu consigo garantir a existência de 101 pessoas do mesmo sexo. Por exemplo, se eu pé frio, peguei 100 homens, 100 mulheres. Bom, o próximo tem que ser o homem e a mulher. Tá certo? Então vai cair 101 pessoas do mesmo sexo. Tá. Dentre essas 101, vamos pensar agora na questão da nacionalidade. São 5 nacionalidades diferentes. Então eu sou azarado lá, pego 20 de um certo país, 20 de outro país, blá, blá, blá. Por quê? 101 eu consigo escrever como 5, note que 5 é porque eu tenho 5 nacionalidades diferentes, 20 mais 1. Então eu consigo garantir a existência de 21 pessoas do mesmo sexo e mesma nacionalidade. Não é 201? Não, é 201 é no começo. Aí eu dividi e achei que existem pelo menos 101 do mesmo sexo. Dentre essas de mesmo sexo,
que é aí que eu faço a conta. Certo? Então, dentre essas 71, existem pelo menos 21 dessas que são da mesma nacionalidade. Então, quer dizer que do maior, existem pelo menos 21 de mesmo sexo e mesma nacionalidade. Bom, dessas 21, agora eu tenho 5 idades. Então, ficou fácil agora também. Então, ou seja, eu consigo garantir a existência de 5 pessoas de mesma nacionalidade, sexo e idade. Bem curioso, velho. Bom, essa daí, né? Vocês podem ver, foi da Olimpíada Espanhola. Sempre aparece ou em concurso público também. Tipo, da meia lá, aparece. E essa última aqui é uma que caiu na IMO, né, na Olimpíada Internacional de Matemática. Mais lá, acho que em 1940, 1950. Mas caiu, né? Mas caiu. Vamos ver como se resolve isso aí. Então tem um grupo de 17 pessoas, cada par troca cartas entre si de entre 3 assuntos possíveis. Então mostrar que existem pelo menos 3 pessoas que escrevem uma para outra sobre o mesmo assunto. Vamos ver como se resolve isso. Então tá, tem lá 17 pessoas. 17. E elas escrevem sobre 3 assuntos diferentes. Então vamos supor que seja T1, T2 e T3, os 3 assuntos diferentes. Vamos chamar assim. Então vamos pegar essa pessoa aqui. Escolhi uma. Peguei. Como são 17, então quantas cartas ele escreve? Ele escreve 16 cartas. Ele não vai escrever para si mesmo. Certo? Então ele escreve 16 cartas. 16. Sobre 3 assuntos possíveis. Então eu consigo garantir o quê? A existência de 6 cartas, de pelo menos 6 cartas, de mesmo assunto. Então ele escreve pelo menos 6 cartas com o mesmo assunto. Vamos supor que esse assunto seja o T1. Tá? Suponha que seja o T1. Tá ok. Essas 6 pessoas que recebem carta com assunto T1, vou desenhar aqui. Note, essas 6 pessoas receberam cartas desse com o assunto T1. Mas elas se escrevem também uma para outra. Certo? Então vamos pegar esse aqui. Esse aqui escreve para os outros 5. Aqui. Se ele escrever com o assunto T1, então eu vou ter 3, esse e esse do que ele escreve, que se escrevem com o mesmo assunto. Então aí acabou o problema. Tá. Então, e se ele não escrever então sobre o assunto T1? Então ele tem que escrever sobre o assunto T2 ou T3. 5 cartas. Então, 5 cartas, né? Então quer dizer que eu consigo garantir o quê? Que 3 pessoas aqui vão receber sobre o mesmo assunto. Vamos supor que seja essas aqui. Mas não pode ser o assunto T1. Porque se for o T1, acabou o problema. Então vamos supor que seja o assunto T2. Certo? Então essas 3 aqui que receberam cartas, essas 3 aqui receberam cartas desse primeiro carinha aqui com o assunto T1 e desse aqui com o assunto T2. Mas elas se escrevem também, uma para a outra. Se 2 dessas daqui se escreverem com o assunto T1, junto com esse aqui forma 3. Então acabou. Se 2 dessas daqui se escreverem com o assunto T2, junto com esse aqui, dão 3 e aí acabou. Então eles não podem escrever uma para a outra com o assunto T1 nem T2. Então é sobra T3. Então quer dizer que eu consigo 3 pessoas, tal que uma escreve para a outra sobre o mesmo assunto. Nesse caso, seria o caso do assunto T3. É curioso. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Na internet a gente encontra milhares de problemas desenvolvendo esse raciocínio. Certo?
Esses aí são os principais que a gente pode encontrar, sempre de Olimpíadas, a gente pode encontrar sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Pergunta, sugestão. Interessante, né? Se não usar isso, fica fazendo contas, sei lá, tem mais, né? Tem aplicações. Eu escolhi as mais curiosas. Tem outras vídeos bem mais. Varia de mais facinho, que foi as primeiras que eu fiz aqui, e as são mais complicadas do que essa outra. Então você encontrou a origem, seria gostava de bombo, de Chile? O Dirichlet chamou de princípio das gavetas. Né? Gavetas. Aí, não sei se foi ele ou se teve outra pessoa aí que gostava de pombos, né? E aí teve essa história aí das caixinhas que ele foi guardar e apelidou isso aí de princípio dos pombos. E é outro nome que ganhou isso aí. Curioso, né? Tem dissertação de mestrado, sabe? Eu achei coisas lá na internet que tem lixo. Tem dissertações de mestrado, tem em cima do princípio da casa dos pombos. Tem um software que trabalha com isso aí também. Mas é uma coisa assim, bem tranquilo para trabalhar com esse criancinha lá. Mental, médico. É claro, a gente vai falar para ela sobre o infinito, né? Que eu falei aqui. Para entender aquilo ali para aceitar, né? É difícil. Infinito é devagar. Pois é, porque os números naturais estão contidos nos números inteiros que está contido nos números racionais. Né? Então você pensa, quem que é maior aqui? Né? Então os racionais são maiores. Tudo tem o mesmo número de elementos. Né? Que a gente chama de Aleph zero.